Oi, povo santo! E aí, gente, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Eu tô bem. Aprove a Deus todas as coisas. Para você que está clicando aqui a primeira vez e não me conhece, o meu nome é Kátia. No vídeo de hoje, eu quero falar um pouco aqui sobre o sofrimento do apóstolo Paulo e sobre os missionários de hoje em dia, né? Os missionários de hoje que acham que Deus tem filhos privilegiados, que Deus tem filhos, que eles podem viajar de avião porque ele é filho de Deus, que eles podem comer melhor porque são filhos de Deus, porque eles têm que estar em hotéis melhores, porque eles são filhos de Deus. E Deus não faz acepção de pessoas e Deus não é injusto. Louve a Deus se você tem uma condição melhor, se você trabalha, se você estudou, melhor dizendo, né? Porque se tem que estudar mesmo, quem está estudando não está tendo aquelas condições tão favoráveis, quanto mais quem não estudou. Então, é válido sim estudar, se formar, se dedicar, ainda que você trabalhe, mas não abandone os seus estudos, volte a estudar, leia livros, leia a Bíblia e interaja com coisas boas. Mas acontece que hoje é diferente. Hoje é diferente. Antigamente, os discípulos, os apóstolos trabalharam muito mais que nós e eles passaram o que passaram e hoje é diferente. Hoje é uma ostentação terrível. E quando os servos de Deus vêm e falam sobre isso, os servos de Deus estão com inveja de carro, estão com inveja da casa, estão com inveja de roupas, estão com inveja de sapatos, estão com inveja de bolsas, né? Isso. E nós vamos ver aqui sobre o apóstolo Paulo, 1 Coríntios 12, né? E 2 Coríntios 12, o espinho na carne. O que foi esse espinho na carne de Paulo? Que Paulo sofreu com esse espinho na carne, nós vamos entender um pouco, não se tem por certo o que é, mas dá para a gente, perdão, entender um pouco sobre esse espinho na carne. Vamos lá. Em verdade, que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Começando logo por aqui. Diferente dos profetas de hoje, né? Não, é porque Jesus me disse, Jesus me mostrou, Jesus sentou comigo e eu vi no céu muitos anjos e eu vi no inferno isso e eu vi no inferno aquilo. Ah, mas a Bíblia, não vem com esse argumento que não dá certo. Então, assim, vamos ler aqui em 2 Coríntios 12. Então, o que quer dizer aqui? Paulo já foi dizendo isso aqui, ó. Em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as revelações do Senhor. Pronto, né? Paulo foi menos, né? Paulo está abaixo de muitos profetas que estão por aí. Conheço um homem em Cristo que 14 anos, se no corpo, não sei, se fora do corpo, não sei. Deus sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. Quem foi arrebatado? Paulo. Ele diz aqui eu. Ele diz assim, eu fui arrebatado, Jesus me tomou, Jesus me levou, Jesus me disse, ele não tô doida de dizer que ele não disse, se ele não me disse, que ele me disse, pronto. Aí vamos aqui. E sei que tal homem, se no corpo ou se fora do corpo, não sei. Mas hoje é diferente, né? Ah, é porque eu sei, porque eu tava, porque eu vi, porque eu... Ah, é muito... Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso, e ouviu palavras inefáveis de que ao homem não é lícito falar. Pronto. Ouviu palavras inefáveis que ao homem não é nem lícito falar o que é. Mas aqui, nos dias de hoje, é diferente, né?
É diferente. Não, Jesus me disse que ali vai fazer isso porque vai fazer aquilo, pronto, acabou. Vamos lá, vamos lá. É porque a Bíblia não precisa nem estar refutando ninguém aqui, não. Que você lê na própria Bíblia, quem tem inteligência já vai entender o que é que a própria palavra está falando, né? Aí, porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas deixo isto para que ninguém cuide de mim, mais do que em mim vê ou me ouve. E para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne. E aí? Olha o que Paulo está dizendo. Que para que ele não tivesse exaltação, não ficasse soberbo, não se gloriasse, foi dado a Paulo um espinho na carne. Vamos ver mais aqui para diante. Um mensageiro de Satanás para me esbofetear a fim de não me exaltar. Vamos parar aqui um pouquinho. Amados, quando a Bíblia está falando aqui, que foi dado a Paulo um mensageiro de Satanás a esbofetear ele, não é que alguém onde Paulo estava dava tapa na cara de Paulo. Pá! Tome aqui para você não se gloriar. Pá! Tome aqui. Não era isso, gente. Não era isso. O mensageiro aqui está falando, eu vou ler alguns versículos em outros livros aqui da Bíblia, para poder nós entendermos um pouco o que é isso. Isso aqui se fala de duras perseguições. Duras perseguições. Paulo foi açoitado, Paulo apanhou, Paulo passou muitas coisas. Só que aqui Deus iria permitir um demônio usar uma pessoa para onde Paulo vai, tome na cara, pá, tapa na cara de Paulo. Não é assim que funciona. Isso aqui está falando de duras perseguições, espinho na carne mesmo. Carne está dizendo que é isso aqui, ó. Alguns teólogos falam que foi uma coisa, outro fala que foi outra. Eu também não posso afirmar o que foi, mas pelo que a palavra dá para entender, poderia ser mais ou menos algum problema na vista de Paulo. Mas também não é o por certo. Mas de uma coisa eu tenho certeza, esse mensageiro que esbofeteava não está dizendo literalmente que dava tapa na cara de Paulo. Era algo para que Paulo se lembrasse que ele era pó e cinza, que ele não tinha nada que estar contando, que ele não tinha que se gloriar porque ele, não, porque Deus me mostrou, eu fui ao terceiro céu e fui fora do corpo, ou no corpo eu não sei, mas eu sei que lá Deus me mostrou as grandezas, portão de ouro, portão disso, portão daquilo, porque está dizendo aqui que ele foi ao paraíso. Paulo não está dizendo aqui que foi no inferno, ele está dizendo que foi ao paraíso. Kátia, você não acredita nas experiências que as pessoas contam quando tá? Acredito. Eu vi um vídeo de um rapaz que todo mundo aí acho que viu, já tem tempo esse vídeo, acho que foi um acidente. E ele teve literalmente uma visão do Senhor. E ele dizia, chame fulano, querendo que chamasse o amigo dele, acho que era amigo, era irmão, para ele contar que era para ele sair do mundo, não fazer mais o que ele estava fazendo, porque e ele teve uma visão gloriosa. Eu creio sim, eu creio que pessoas que já passou pela experiência de mortes assim, está em estado verdadeiramente de coma, como eu já contei aqui o caso do filme O Inferno em Chamas. Ali não é um filme espírita, é um filme onde o corpo do jovem, enquanto ele estava no hospital, no YouTube tem. Se você não assistiu, assista. Enquanto ele estava no hospital, os médicos tentando salvar ele do coma, ele estava vagando em lugares tenebrosos e voltando lá para dizer ao povo, não faça isso, não faça aquilo, eu não quero morrer, e voltava lá no hospital e ninguém via, porque ele estava ali em espírito. Você está entendendo? Mas ali ele não estava morto, é diferente de morreu e está ali vagando. Vocês entenderam? Então aqui o que é que Paulo diz assim, ó.
E para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi dado um espinho na carne, e a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Acerca da qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. 3 vezes Paulo orou ao Senhor para afastar aquele espinho na carne. Por quê? Porque incomodava Paulo. Incomodava. E o Senhor diz aqui, ó, e disse-me, a minha graça te basta. É por isso, meu querido, minha querida, que às vezes você passa certas situações na vida que, passa não, que você vive com aquela coisa permanente ali na sua vida e você fica pensando até que é pecado. E você, dentro de você, você sabe que você não está em pecado. Lembra de Jó? Não é isso? Você sabe que você não está em pecado e você está passando pela... Só que aquela situação de Jó foi um momento, um tempo, depois passou. Mas existem pessoas que ela permanece com aquilo. É um sofrimento que a pessoa tem, muitas vezes é na carne mesmo. Muitas vezes é um sofrimento, mas é algo que Deus põe muitas vezes em você, para que você não se glorie daquilo. É como eu costumo dizer, amados. Tem pessoas que oram pelas pessoas enfermas e elas são curadas, mas elas mesmas não são curadas das próprias enfermidades. Por quê? Porque quem sabe ali é um espinho na carne para que ela não se glorie. E muitas pessoas não entendem. Olha isso, fulana diz que orou, curou a dor de cabeça de fulana. Fulana diz que orou e um caroço de não sei quem sumiu. E por que que ela é doente? Por que que ele é doente? É justamente para você, querido e querida, entender que o poder não é seu. Muitas vezes é um espinho na carne que você tem para que você não se glorie das grandezas que Deus tem dado para você. E aí diz assim, ó, e disse-me, a minha graça te basta, não é isso? Basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Você está vendo aqui o que é que Paulo está dizendo? Que Paulo, ele tem prazer, ele tinha prazer nas fraquezas, nas necessidades, porque tudo vinha de Cristo. Hoje é diferente, hoje é diferente. Os missionários e as missionárias que nós observamos aqui só vivem ostentando. Eu acho que esse povo, se for para um lugar verdadeiramente fazer missão, como eu já vi aí, pessoas destampando até panela e dizendo, não tem queijo, hoje nós vamos comer. Isso não é uma indireta, não, é uma direta mesmo. Vou sair para comprar queijo, para comprar presunto, para comprar isso, não comprar aquilo, frango assado. Porque é o que tem para comer. Isso é fazer missão? Isso é você ter prazer nas fraquezas? Isso é você ter prazer nas injúrias, nas calúnias, nas difamações, nas perseguições? Isso é você ter prazer em Cristo? Isso é você estar forte quando você se encontra numa situação de fragilidade? Isso é você ser servo de Deus? Isso é ser servo de Deus? Você fazer vídeo ostentando roupas caras, ostentando os relógios caros, ostentando carros caros, comidas caras? É isso que a Bíblia está ensinando? E aí vamos aqui em Gálatas. Olha só, porque mais ou menos pode ser o problema de vista. O que é que diz aqui em Gálatas 4,15? Paulo falando ali, evangelhos isenta-nos da lei. Mas no 4,15 diz assim, qual é logo a vossa bem-aventurança? Porque vos dou testemunho de que, se possível fora, arrancareis os vossos olhos e nos daria. Os Gálatas, com amor a Paulo, vamos lá, vamos entender melhor. Olha o que diz assim, ó. No 13, né? Para não ler tudo.
E vós sabeis que primeiro vos anunciei o evangelho, estando em fraqueza da carne, da carne. Aqui Paulo não está dizendo fraqueza, aquela coisa toda não, fraqueza da carne mesmo, porque essa situação desse espinho, aí aqui diz assim, e não rejeitardes, nem desprezaste isso, que era uma tentação na minha carne, tá vendo? Uma tentação na minha carne, antes me recebeste como anjo, de Deus, como Jesus Cristo mesmo. Aí no 15 assim, qual é logo a vossa bem-aventurança, porque vos dou testemunho de que, se possível fora, arrancareis os vossos olhos e vos daria. Fiz-me acaso vosso inimigo, dizendo a verdade? Olha o que Paulo está dizendo aqui. Paulo está falando que, se possível, eles ali arrancariam os próprios olhos para dar Paulo. E aqui em 2 Tessalonicenses 3:17 diz assim, ó, saudações da minha própria mão. Provavelmente Paulo, ele ditava as cartas. Ele ditava para alguém escrever, porque provavelmente Paulo poderia ter, sim, um problema de visão. Olha o que ele diz aqui, ó. Saudações da minha própria mão, de mim, Paulo, que é um sinal em todas as epístolas, assim escrevo. Porque Paulo, muitas vezes ali, pelo que nós entendemos no texto, ele assinava as cartas, mas ele não era ele quem escrevia, ele ditava as cartas. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós, amém. Mas depois vocês medita direito, eu vou ler aqui do 15. Todavia, não tenhais como inimigos, não é isso? Mas admoestai como irmão. Ora, o mesmo Senhor da paz vos dê sempre a paz de toda maneira. O Senhor seja com todos vós. Paulo escrevendo aqui aos Tessalonicenses, né? Aí aqui ele diz assim, saudações da minha própria mão. Olha só, por que ele está dizendo da minha própria mão? De mim, Paulo, que é o sinal em todas as epístolas, assim escrevo. Tá vendo você? Aqui já Paulo escreveu. Entendeu? Então, por que será? E você junta com a outra parte onde fala sobre que, se possível, lá os Gálatas, né? O Paulo falando sobre arrancar os próprios olhos. Então, é só meditar direitinho. Isso aí, depois eu vou trazer um vídeo mais explicado sobre isso, porque senão fica um vídeo muito grande. Mas o foco aqui do vídeo tá trazendo para vocês isso, o sofrimento de Paulo. E aqui mais, Paulo fala que ele foi açoitado, tomou quarentena de chicote, de chibatada, apanhou. Paulo passou muitas coisas, essas perseguições por amor ao evangelho de Cristo. É isso? E devido muitas coisas que Paulo fez, não é isso? Paulo fez e devido a muitas coisas que Paulo passou. Então, ele carregava esse espinho na carne, essas perseguições, que provavelmente possam ser as perseguições, que eu creio que não seja, eu creio mais que seja um problema assim físico de Paulo, né? Que isso aí já depois aqui, como a gente já leu, já fala sobre tentação na carne, né? Isso, mas se você for ver fala sobre visão, fala sobre a carta em punho dele mesmo. Então quer dizer, provavelmente não está por certo isso, não vou estar aqui afirmando, poderia esse espinho na carne de Paulo ser sim um problema de visão, porque já fala carne, né? E Paulo pedia a Cristo para retirar. E ele disse, não, a minha graça te basta, você vai conviver com isso aí. E muitas vezes nós reclamamos, né, da nossa situação, do que nós estamos passando, do que nós temos, e achamos ruim. Então, pessoas que dizem que são missionários, missionárias, que verdadeiramente não fazem missão nenhuma. Não fazem missão nenhuma, porque você
ficar mostrando coisas na internet, ostentando, isso não é fazer missão. Porque até hoje eu não vi esses missionários verdadeiramente mostrar os seus vídeos de missões. Missões, dando banho em um velho doente, cuidando da ferida de alguém, uma ferida podre. Não vi ainda pessoas cuidando, né, verdadeiramente, fazendo o que é a missão. Missão não é você ficar no YouTube dizendo Jesus isso, mostrando aquilo. É porque eu sou missionário, eu pago o salário de fulano, eu pago o salário de ciclano, eu faço isso para Beltrano. Isso não é missão. Vocês são cegos, Vocês não sabem distinguir o que é uma missão, não? Paulo aqui diz aqui o que era missão. Paulo fala aqui o que era missão verdadeiramente. Mas as pessoas estão cegas e acham que fazer missão é ficar no YouTube achando que Deus tem filhinho privilegiado, que Deus tem filhos que ele ama mais do que o outro, que Deus dá uma coisa melhor a você para comer porque você é um missionário escolhido dele. Deus não faz acepção de pessoas não, meu bem. É como eu acabei de falar no vídeo anterior. Missões quem faz aí, nós observamos Médicos Sem Fronteira. Tem um rapaz no YouTube que eu me esqueci o nome dele, o homem é milionário, bilionário. E ele não é cristão, cristão que eu digo é evangélico. O homem faz o dinheiro dele todo é empregado para fazer missões. O homem vai em países da África, abre poços artesianos, coloca água onde não tem água. Eu me esqueci o nome, eu coloco aqui o nome, se eu me lembrar, ou no fim, tem gente que sabe aí. Eu estava assistindo lá na casa de Kevin, mãe, venha ver aqui, que coisa linda, olha quanta coisa ele faz. Isso que é fazer missão, é você sentar, entrar numa tribo ali, indígena, entrar numa tribo, mesmo que não seja de índio, uma tribo desse povo, onde tem aqueles costumes, aquelas mulheres que não tomam banho, é isso que tem o costume de passar barro no corpo, e ele entrou naquelas aldeias, ficou lá dentro daquela aldeia com a namorada dele, comeu, dormiu ali naquele lugar, fez a missão que Deus designou a ele, e muitas vezes sem a Bíblia, e eu e você que tem a Bíblia na mão, a nossa missão é ficar no canal de YouTube ostentando frango assado, ostentando fruta, ostentando isso, ostentando aquilo, é isso aí mesmo que eu tô falando, receba se quiser. Entendeu? É ostentando carro de luxo, é ostentando isso. Essa é a missão desse povo. E humilhando o seu próximo. Essa é a missão. Entendeu? Então que nós possamos entender o que é aqui, que significa a palavra de Deus. Deus não chamou você para humilhar ninguém. Deus não chamou você para fazer isso, não. Porque quem é servo de Deus não humilha. Quem é servo de Deus está aí para abençoar, exortar também. Esses são servos de Deus. E Paulo passou por isso tudo aqui. Foi açoitado. A gente leu aqui a visão do espinho na carne. O que foi que Paulo passou, né? As perseguições por falar do amor de Cristo. E aí foi-lhe imposto um espinho na carne, porque Deus levou ele para ver as grandezas. E disse, agora você vai ficar assim para você não se gloriar. É por isso que às vezes você é servo de Deus, é serva de Deus, Deus tem um chamado na sua vida. E muitas vezes você não pode se gloriar porque alguém vai dizer a você, mas você não pode fazer isso, que você já sabe, né, que você não é o acusador. Mas aqui está dizendo que, olha, foi um mensageiro de Satanás a esbofetear Paulo. Aquilo ali era para estar, Paulo passando aquelas perseguições, e Paulo entender que ele tinha que descer todos os dias, ser humilde. E nos dias de hoje é assim. Você pode ter uma fraqueza. E foi Deus que colocou, não é pessoas que vai ficar chegando para você para te acusar de nada, não é porque você é crente e fez isso. Não, não é isso. Vai ser sempre aquela pessoa, muitas vezes uma pessoa, uma enfermidade, como no caso que a gente já citou aqui, para que você fique atento. Mas por que eu sou servo de Deus e estou passando por isso? Aí alguém lá vai dizer, mas você não é servo de Deus? Hein? E por que você fica com esse óculos? Por que você tem esse problema na coluna? E por que você tem isso? Por que você tem aquilo? Né? Isso aí é para que você, se você não tivesse nada disso, você ia dizer, eu sou a missionária, eu sou missionária e eu não tenho nada, não tenho falta de pão, não tenho falta de nada, não tenho falta de água, eu não tenho falta de sapato, de roupa, bolsas caras, tudo meu é como que eu quiser, hein? Isso é? Não, né? Não.
Mas tem gente que tem um espinho na carne, mas se esconde, esconde o espinho. Tem pessoas que têm um espinho na carne que é a profissão, e esconde. E é esse mensageiro de Satanás que está ali esbofeteando, ó, a pessoa, e a pessoa não dá o braço a torcer. Por quê? Porque, ó, quer se achar melhor do que os outros. E Jesus, e aí o Senhor diz assim, o espinho teu na carne é esse, é tua vergonha do que você faz e você não quer que ninguém descubra. Então esse é o espinho na carne que você vai carregar. Tá bom? Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo. Eu vou estar trazendo aqui o Salmo 91, viu? Pra gente entender um pouco o Salmo 91, porque que o Salmo 91 diz, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 ao teu direito, tu não serás atingido e você fica doente. Isso não é uma mentira, não. Hein? É uma falácia, né? Então vamos entender o porquê, né? Que diz assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, né? Pisarás o leão e a áspide, né? Você, os anjos, se você se jogar, vai dar ordem ao respeito para te guardar. E acontece tanta desgraça na vida da gente, né? E por que será que a Bíblia está dizendo isso? Não sei não, viu? Meio complicado isso aí, né? Deve ser uma falácia esse Salmo 91. Mas vamos entender um pouco depois no próximo vídeo o que é que quer dizer. Se você quer, deixa aqui nos comentários, eu quero. Deus abençoe sua vida, fica com Deus, fica na paz. Tchau!